Geometria Analítica, Equações da Circunferência. Terceiro ano do ensino médio, turmas A, B e C. Aqui são as habilidades trabalhadas nesse conceito. Vocês têm acesso no arquivo do Classroom. E nós vamos trabalhar com a questão de equações no plano cartesiano. São duas equações, do caso da equação geral e reduzida. Então, primeira coisa, nós vamos falar sobre coisas básicas em relação à circunferência e o círculo na geometria plana euclidiana. Então, a circunferência é a linha tracejada aí que dá essa forma, tá? Alguns termos da circunferência. Essa reta que está no centro até a sua extremidade é chamada de raio. Qualquer ponto da extremidade da circunferência ligando com o seu centro, nós vamos chamar de raio. O centro a gente representa pela letra C e o diâmetro é o dobro do raio. É uma corda especial que passa por o centro da circunferência. Então você tem essa situação de ser o dobro do raio. Quando eu falar corda, qualquer reta dentro da circunferência, nós vamos chamar de corda. Vamos distinguir agora a diferença entre círculo e circunferência, né? Circunferência é a linha que dá o formato, somente a linha. Por exemplo, no fundamental vocês calculavam o comprimento da circunferência, fazendo 2 vezes π vezes o raio. Então, quando a gente falar de circunferência, você só vai identificar pela linha que dá o formato. Círculo já conta a parte interna até a linha que se forma a figura. Por exemplo, no ensino fundamental vocês aprenderam a calcular a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. Π, lembrando que é um número irracional utilizado tanto para calcular o comprimento da circunferência como a sua área do círculo. Considere no plano cartesiano uma circunferência de centro C, A e B e raio R. E um ponto qualquer da circunferência PXY, como mostra a figura a seguir. Então, a partir de agora, o centro da circunferência é determinado pela letra C, o ponto C. O valor de x é o A para a gente e o valor de y é o B. Ele me dá o centro da circunferência. Aí qualquer ponto que está nessa circunferência vai obedecer uma regra em relação a uma equação que nós vamos ver daqui a pouco do caso reduzido e geral. Então aqui a gente tem a formação de um triângulo retângulo e a partir desse triângulo retângulo nós vamos conseguir tirar, através do teorema de Pitágoras, uma equação importante para a gente calcular a relação de uma circunferência no plano cartesiano. Então o teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. E aí você tem essa relação que vocês aprenderam no fundamental. E aí o que eu vou fazer agora? Para a gente a variação de y e x, porque dependendo da posição da circunferência, você tem que pegar a variação de um ponto para o outro, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa seria o raio da circunferência e os catetos seriam o valor de y, variação de y e variação de x dessa circunferência. E aí você tem a equação reduzida da circunferência. Vamos fazer um exemplo. Considere a equação da circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16. Determine o centro e raio dessa circunferência. Então, nessa questão aqui, nós vamos determinar quem seria o raio e o centro da circunferência dada a equação pronta. Então a equação a gente já tem, né? Vamos então comparar essa equação com um caso geral, né? Então você tem aqui a equação que foi dada no enunciado. E aí no caso geral que a gente já viu lá a demonstração, a gente tem essa fórmula aqui. Eu só estou copiando a forma geral para poder comparar com a parte do enunciado. Então, vamos descobrir o centro e o raio. O centro é determinado por A e B, né? Então a gente compara esse setor. Então, menos A tem que ser igual a menos 2. Troca o sinal da variável, troca do número, A igual a 2. Agora o setor B. Menos B tem que ser igual a 5. Troca o sinal do B, troca do 5, menos 5. Então, o centro é 2 e menos 5. Em relação ao raio ao quadrado é igual a 16. Potência quadrada vira raiz quadrada de 16, isso implica que o valor é 4. Então, portanto, né, a gente consegue determinar aí, através desse cálculo, o centro, né? O centro é formado pelas coordenadas 2 e menos 5, e o raio dessa circunferência
para essa equação vai ser igual a 4. Então a gente consegue determinar o centro e o raio da circunferência. O segundo exemplo aqui, escreva a equação reduzida da circunferência que tem centro C, menos 3,6 e raio 5. Então agora é o contrário, nós temos o ponto, que seria o centro e o raio, e nós vamos determinar a equação da circunferência. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. O caso geral da circunferência a gente já sabe, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, coloca o caso geral, né? X menos A ao quadrado e y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E vamos substituir no A e B o valor de x e y da coordenada do centro. E no lugar do R, o valor do raio. Então fica x, aí toma cuidado que o menos é da regra. E agora a regra, o número é negativo, menos 3. Mais y menos 6, já pode trocar direto, então vamos pôr 6 aqui, elevado ao quadrado igual a 5 elevado ao quadrado. O raio vale 5. Agora vamos fazer a regra de sinais, menos com menos, mais, já determinei aqui, mais, aqui é sinal de mais, y menos 6 ao quadrado igual a 25. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Então, nesse caso, ele pediu a equação reduzida. A equação reduzida é x mais 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 25. Agora nós vamos mexer com a equação geral da circunferência. Então, como que ela surge? Ela surge da equação reduzida. Primeira coisa, a gente tem que relembrar a questão de produtos notáveis. Então, lá no fundamental, vocês aprenderam que a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E quando você tem soma, é a mesma regra praticamente, só muda o sinal do meio, porque é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Caso você esqueça a questão do produto notável, você consegue resolver também por distributiva, tá? Repetindo 2 vezes o termo e fazendo a multiplicação dos dois termos. Então, a gente tem aqui, para recordar, por exemplo, x menos 2 ao quadrado e b mais 3 ao quadrado. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí você chega ao termo a quadrado menos 4a mais 4. B quadrado, primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes b vezes 3, mais 3 ao quadrado. B ao quadrado, 6b mais 9. Então aqui é a aplicação de produtos notáveis, matéria do 8º ano, que utiliza aqui na questão para chegar na equação geral da circunferência. Então a gente já sabe que a reduzida tem essa característica de fórmula. Você tem x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, que seria o raio. Então o que nós vamos fazer para descobrir a equação geral? Você vai desenvolver os dois produtos notáveis e igualar a zero a equação. É isso que nós vamos fazer basicamente. Então a gente já tem essa equação, você desenvolve ela com produto notável e aí depois você vai pegar e ajunta os termos semelhantes e você vai encontrar isso aqui. Esse aqui é a equação que nós vamos utilizar. Se você memorizar a equação, você vai conseguir fazer direto sem fazer o produto notável, tá? Com prática você acaba decorando. Ela nunca vai sair dessa característica. Então vamos fazer um exemplo aqui. Escreva a equação geral da circunferência que tem centro C, menos 1 e 2, e raio raiz de 3. Então ele deu pra gente aí. E vamos colocar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Troca o sinal, lembra que o centro você tem o menos 1, y menos 2 ao quadrado. Aqui eu coloquei R, mas a gente já pode substituir o valor do raio. Vamos apagar aqui e colocar o termo que a gente já conhece. Então a gente já tem um raio valendo raiz de 3 elevado ao quadrado. Menos com menos, mais x mais 1 ao quadrado, mais
y menos 2 ao quadrado. Cancela a raiz com a potência, 3 vezes 3, 9. Então raiz quadrada de 9 é 3. Já cancelei a raiz com a potência. E aí você tem agora o produto notável. Eu vou fazer por distributivo para vocês lembrarem que eu não coloquei na revisão. Então você pode fazer com produto notável, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, cada um que tem aí, ou fazer distributiva, dá no mesmo, tá? X vezes x, x vezes 1, 1 vezes x, 1 vezes 1. Então x vezes x, x ao quadrado, aí você coloca 1 vezes x, x, 1 vezes x é x, 1 vezes 1, 1. Y vezes y, y ao quadrado, y vezes 2, menos 2y. Aí nós vamos colocar aqui já o termo, menos 2y, menos 2y e mais 4. Menos com menos é mais, 2 vezes 2, 4. Isso igual a 3. Então nós vamos pegar agora, somar os termos semelhantes. Eu já vou pôr na ordem da equação geral. Então só tem um x quadrado e um y quadrado. Não vou poder somar com ninguém. Aí você junta o x. Aqui você tem 1x mais 1x, 2x, menos 2y, menos 2y, menos 4y. Agora eu vou pegar e juntar os números. Então a gente tem o número 1, vamos pôr primeiro os números aqui. Então a gente tem 1 positivo, mais 4, e o 3 que é positivo vira negativo do outro lado. Repete os termos, que eu não posso juntar. Aí você vai copiar o menos 4y, juntando 1 com 4 é 5, menos 3, 2. Aqui a gente já tem a equação geral. Essa aqui é a equação geral dessa circunferência. Tá, caso você saiba já na questão da fórmula já pronta, na fórmula geral, substitui o valor de A e B e você vai chegar na mesma equação. Não vai precisar nem fazer muito esses cálculos aqui que vocês viram anteriormente. Então a equação geral da circunferência, esse símbolo aqui que eu coloquei para vocês é circunferência, tá? Uma bolinha, um ponto no meio, ele é representado por essa equação acima. Essa é a solução. Agora, a segunda situação, a gente tem a equação geral e ele pediu para a gente determinar as coordenadas de centro e raio. Então a gente já tem a equação pronta, é descobrir o centro e o raio. Então para isso, nós vamos colocar a equação na forma geral, do enunciado que a gente já tem aí. Eu só estou copiando o enunciado anterior, não estou fazendo cálculo nenhum por enquanto. E aí embaixo você coloca a equação da forma geral. A equação geral, com cada termo embaixo com o seu correspondente. E aí, fazendo uma comparação agora, eu coloquei errado aqui, mas é menos r ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, retificar aqui. Essa parte aqui é menos r ao quadrado, tá? Vamos colocar de novo aqui. Menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado. Igual a zero. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou até mudar de cor. A gente vai comparar setores. Então nós vamos colocar esse setor igual a esse de cima, esse igual a esse, e esse 5 é igual a esse termo inteiro embaixo. Então o primeiro cálculo, menos 2a é igual a menos 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo, menos com menos mais, 6 por 2, 3. Menos 2b igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 por menos 2, menos 4. Agora o que eu vou fazer? Eu já sei o valor de a e b, eu vou pegar com a quadrado, b quadrado, menos r ao quadrado, igual a 5. No lugar do a, eu ponho o número 3. No lugar do b, menos 4, igual a 5. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Menos r ao quadrado, igual a 5. Posso até juntar o 9 com 16 aqui. Vai dar 25. Menos r ao quadrado, igual a 5. O 25 é positivo, do outro lado vira negativo. Vamos separar aqui que nós vamos continuar com a outra na parte de baixo para o terceiro elemento que nós vamos descobrir. Então nós temos menos r ao quadrado é igual a 5 menos 25. 5 menos 25 menos 20, isso implica que
símbolo de implica, uma seta para frente. Menos r ao quadrado é igual a menos 20. Menos com menos vira, isso implica que r ao quadrado é igual a 20. Só que a raiz quadrada de 20 não tem exato o valor, né? Então o que nós vamos fazer? Isso implica que r é igual a raiz quadrada de 20. Vamos colocar aqui. A raiz quadrada de 20 não é exata, é irracional. Então você fatora o 20. Vou colocar aqui no rascunho aqui do lado. Dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Pega um par de 2, sai da raiz. E aí você tem aí a questão do raio. O raio vai ser 2 vezes, isso implica que o raio é 2 vezes a raiz de 5. Tá? Então a gente já tem o valor de centro e raio. Centro, a gente já tem o valor que é 3 e menos 4. E descobrimos aí que o raio é 2 raiz de 5. Então essa é a solução dessa equação. Vamos passar alguns exercícios de fixação, né, de forma geral. Então a gente tem uma situação aqui, ó, determine as coordenadas do centro A, B e o raio R da circunferência da equação. Então ele deu duas situações, né? A primeira situação aqui é parecida com o exemplo que a gente fez agora há pouco. Então a gente tem lá x menos 5 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado igual a 8. Vamos repetir ele aqui. Então colocando aqui o termo, vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado igual a 8. Caso geral, x menos a ao quadrado é igual mais y mais b ao quadrado é igual a 8, que é o r ao quadrado. Mas aí já tem o correspondente. Compara os termos, menos a tem que ser igual a menos 5, não pode ficar negativo, menos e menos, mais. Menos b tem que ser igual a 6. B é igual a menos 6. Já descobriu as coordenadas do centro da circunferência. O raio você compara o r quadrado igual a 8. A potência quadrada vira raiz quadrada, só que não tem raiz exata de 8. Então o que a gente faz? Fatora o 8. Então dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. 1 par de 2, 2 vezes raiz de 2. Esse é o raio. E aí a gente acabou descobrindo o centro e o raio da circunferência. Então, portanto, o centro é 5 e menos 6. E o raio, 2 raiz de 2. Então já está feito aí o primeiro item. Segundo item. O segundo item é parecido, só que tem um detalhe. Ele não tem o valor A, está faltando, é 0. Tá? Quando você não tem nada, é 0. Então se você quiser colocar direto, até pode, já é 0. Tá? Eu só estou copiando o termo no enunciado. Forma geral, x menos a ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, menos b ao quadrado, que é o 4 em cima correspondente, e o r ao quadrado, que é o 25 correspondente. Então, já repetindo, o a não tem o termo de cima, a igual a 0. Então, a igual a 0, já descobrimos o primeiro valor. Menos b tem que ser igual a menos 4. Troca o sinal, 4. Já descobri o segundo valor. Então, as coordenadas de centro é 0 e 4. Raio ao quadrado é igual a 25. Contra da potência quadrada, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, portanto, a gente já tem aí as coordenadas de centro, né? 0 e 4 e raio 5. Então, esses são os valores que determinam essa circunferência. Centro 0 e 4 e o raio 5. Determina a equação reduzida da circunferência de centro 2 e 5 e raio 3. Então vamos lá. Então ele pediu para a gente determinar a equação reduzida. A gente já sabe da forma geral o que seria. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que seria o 3 no nosso enunciado. Substituindo os valores, x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Resolve a potência do 3, repete o resto. Ele só quer a equação reduzida, então é só repetir aqui, não precisa alterar mais nada. E 3 vezes 3, 9. Então a gente já tem a equação reduzida da circunferência. Escreva a equação geral da circunferência de centro menos 1 e menos 2 e raio 4.
Então nós vamos encontrar a equação aí geral, tá? Então estou colocando aqui a equação geral na forma de fórmula que a gente já sabe. Se você souber isso aqui é só substituir os valores. Então é x ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Agora substitui o que você tem. O a é o menos 1 e o b é menos 2. O raio é 4. Então eu vou colocar no lugar do a o valor que a gente tem. Fica menos 2 vezes menos 1 vezes x, menos 2 vezes menos 2 vezes y. O a é menos 1 de novo, ao quadrado nesse caso, mais o b, que é menos 2 ao quadrado, menos o 4 elevado ao quadrado, igual a zero. X quadrado copia, y quadrado copia, menos com menos é mais, 2 vezes 1, 2, 2x, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4y, é para o expoente na positivo, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Toma cuidado que o menos é fora, porque está na fórmula ali na frente do r, né? Então fica menos 16 agora, 4 vezes 4, 16. Agora junta os números, né? Então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 4y, que é x, mais 4y, e juntando 1 com 4 é 5, menos 16, menos 11. Então vamos colocar o menos 11 aqui, igual a zero. Então a gente já tem igualando a zero, a equação geral da reta, da circunferência, aliás, é esse termo que a gente achou agora, tá? Então esse aqui é a equação geral da circunferência. Verifique entre os pontos A, menos 1 e 3, B, menos 1 e 2, e C, menos 2 e 3, e D, 7 e 2, quais pertencem à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Então, se um ponto pertence à circunferência, se você jogar no lugar do x e do y, ele vai me dar um valor igual a 25 do lado esquerdo, isso indica que ele está em cima da circunferência. Se ele der um valor menor que 25, esse ponto está dentro da circunferência. E se der maior que 25, ele é externo à circunferência. Tá? É essa situação que nós vamos ter. Então vamos calcular cada um para descobrir o que vai acontecer para cada um termo. Então o primeiro ponto, que é o A, menos 1 e 3. E a gente já tem a equação aí no enunciado, que é x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. E aí você tem agora que substituir no lugar do x e do y o que você tem de valor. Então fica menos 1 menos 3 ao quadrado mais 3 mais 1 ao quadrado igual a 25. Menos 1 com menos 3, menos 4 ao quadrado. 3 mais 1, 4 também, ao quadrado igual a 25. 4 vezes 4, 16, é para o expoente, então vai dar positivo. 16 aqui, 4 vezes 4, igual a 25. Se eu somar, 32 igual é diferente de 25. Então, deu 32. Isso indica que esse ponto é externo à circunferência, faz parte da parte de fora dessa circunferência. Ponto B, vamos fazer o mesmo teste. Então você coloca no lugar do x o menos 1, no lugar do y 2. Só repetir a equação e eu já vou colocar até direto aqui, ó. Tá? E no lugar do y 2. E depois fazer o cálculo. 2 mais 1 ao quadrado igual a 25. Aí você vai somar os termos, vai dar menos 4 ao quadrado. 2 mais 1, 3 ao quadrado igual a 25. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9 igual a 25. Do lado esquerdo, somando 16 com 9, 25. Isso indica o quê? O lado esquerdo igual ao direito, esse ponto está em cima da circunferência. Tá? Ele faz parte da circunferência. Ponto C, menos 2 e 3. E nós vamos fazer o mesmo teste. Onde tem x e y, vamos substituir os valores. Então vai ficar menos 2 menos 3 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado, igual a 25. Menos 2 com menos 3 dá menos 5, elevado ao quadrado, mais 4 ao quadrado, igual a 25. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16, igual a 25. 25 com 16 vai dar 41.
41 ele é diferente de 25, ele está fora da circunferência ponto que é maior que 25. Ponto D, mesma coisa, vamos testar o 7 e 2. Então coloca no lugar do x o 7, no lugar do y 2. Agora 7 menos 3, 4. 3 quadrado igual a 25. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. 25. 16 mais 9 aqui vai dar 25. Isso indica então que um lado é igual ao outro. Então esse ponto faz parte da circunferência. Então, portanto, os únicos pontos que estão em cima da circunferência é o B e o ponto D, que a gente calculou. Escreva a equação geral da circunferência representada pelo gráfico. Então a gente tem um gráfico aqui, o centro dele está na origem, é 0, 0, e o raio é 8. Se é 8 negativo, é 8 negativo para lá, 8 positivo para y, 8 ali, então o raio é 8. Tá? Então para isso, ele já está praticamente pronto. Né? A gente pode até montar em cima da equação, a gente já tem o centro 0, 0, o raio é 8, e agora nós vamos substituir os valores na equação reduzida. Então você tem x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual o raio ao quadrado. É 0, o a e o b. Só colocar o 0 no a e o b. E 8 elevado ao quadrado, que é o raio. Dá x ao quadrado. Aqui dá y ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Você passa o 64 para o outro lado e já igualando a 0 direto. E já não precisa montar já. A equação já sai imediata aqui, a equação geral da circunferência igualando a 0. Então essa é a nossa equação geral dessa circunferência representada no plano. O problema de vestibular aqui da FEI, tá? Quais são o centro e o raio da circunferência de equação x² mais y² igual a 2 vezes x menos y mais 1. Então primeira coisa, vamos organizar essa equação, ela está toda bagunçada. Então nós vamos tentar organizar essa equação. Então x² mais y², 2 vezes x menos y mais 1. Copio o x² mais y² e vamos distribuir o 2 para o x e para o y. Tá? 2 vezes x, 2x, 2 vezes y menos 2y mais 1. Vamos passar tudo para um lado só. x² mais y² menos 2x mais 2y igual a 1. O 1, aliás, mais 1 igual a 0. Vamos repetir 1 aqui. Menos 1, ele é positivo, ele vira negativo. Igual a 0. Só que ele pediu para a gente encontrar o centro e o raio, né? Então a gente vai ter que comparar com a equação geral. Então x² y² menos 2ax menos 2by menos mais o a² mais b² menos raio ao quadrado igual a 0. Então nós vamos fazer igual a gente fez no outro exemplo para comparar. A gente desenvolveu, organizou e vamos comparar. Então esse termo igual a esse termo igual a esse e esse termo aqui igual a esse. Agora vamos fazer o cálculo aqui. Comparando menos 2a com o de cima, fica menos 2a igual a menos 2. Passa dividindo, menos com menos mais, 2 por 2, 1. Menos 2b igual a 2. Passa dividindo, 2 por menos 2 dá menos 1. Agora eu já tenho o valor de a e b, eu vou descobrir o valor do raio. Então a gente já tem aqui que a identidade de a² b² menos raio ao quadrado é igual a menos 1. E vou substituir no lugar do a e b os valores que eu tenho. Então o valor que eu tenho, 1 e menos 1. E vamos isolar o raio ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, menos r ao quadrado igual a menos 1. Aí você pode somar, vai dar 2, menos r ao quadrado menos 1. O 2 é positivo, do outro lado vira negativo, então fica menos 1, menos 2. R ao quadrado negativo vai ficar igual a menos 3, troca o sinal. Isso implica que o r² é igual a 3. O contrário da potência quadrada é raiz quadrada, então o raio é raiz de 3.
Então, a gente acaba descobrindo aí o centro e o raio da circunferência. Então, o centro é pelas coordenadas 1 e menos 1. Então, portanto, o centro é formado pelas coordenadas 1 e menos 1 e raio, raiz de 3. Então, esse é a coordenada que a gente tem. Uma questão de alguns anos da Federal, a equação da circunferência de diâmetro AB com A 3 e 1 e B 1 e menos 3 é. Então ele quer saber a equação dessa circunferência, tá? Então vamos colocar aqui os dados, né, em cima da fórmula, da equação. Então a gente já tem o ponto A e o B. O A é 3 e 1 e o B é 1 menos 3. Tomar cuidado que ele é diâmetro, e diâmetro é a distância de uma ponta a outra passando pelo centro. Deixa eu arrumar isso aqui que eu coloquei errado. X menos A menos XB ao quadrado. Aí a gente tem que subir a distância de um ponto por outro para saber o raio, dividindo por 2. Então fazendo agora aqui a substituição, então vai ficar menos 3 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos menos 3 ao quadrado. Então, distância de A até B vai ser igual a raiz 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais 1 mais 3 ao quadrado. Distância de A e B vai ser igual a 2 vezes 2 é 4, 3 mais 1, 4, 4 ao quadrado. Distância de A e B é igual a raiz 4 mais 16. 4 vezes 4, 16. Se eu juntar 4 com 16 dá 20. Não tem raiz exata, vamos fatorar para descobrir o valor dele. Fazendo a fatoração de 20, dá por 2, dá 10. Dá por 2, dá 5. E 5 por 5 é 1. Então forma um par de 2, sai da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 5. Já descobri o diâmetro, né? Qual é a ideia? Você tem dois pontos, que é o A e o B. O diâmetro seria isso aqui, ó. Então, se eu dividir por 2, eu tenho um raio. Então, eu vou pegar o valor do diâmetro, que é 2 raiz de 5, e dividir por 2. Então, 2 raiz de 5 dividido por 2. 2 por 2 é 1, corta aqui. O raio é raiz de 5, já descobri o raio. Então, eu já sei que o raio é raiz de 5, né? Agora, nós vamos ter que descobrir o centro. Se você perceber, o centro é exatamente o valor do ponto médio. Então, você vai calcular o ponto médio xm e ym. Então, soma x com x, y com y, divide por 2. 4 por 2 dá 2. O ym, o y de A, mais o y de B, e divide por 2. 1 menos 3 dividido por 2 dá menos 2. Menos 2 por 2 dá menos 1. Então, o ponto médio ele me dá o centro da circunferência, que é a metade de A até B. Então, o centro é 2 menos 1. E o raio é raiz de 5. Agora que eu já tenho essas informações, eu consigo montar a equação da circunferência. Então, a gente já tem os valores necessários. E aí eu consigo montar a equação da circunferência com o valor do centro e o raio. Então a gente já sabe que a equação geral é essa aqui. Menos 2ax, menos 2by, mais a quadrado, mais b quadrado, menos r ao quadrado, igual a 0. Substitui os valores. Então fica x quadrado mais y quadrado menos 2 vezes 2 menos 2 vezes menos 1. Aí você tem o valor de A e B, é só você colocar no lugar. Então fica 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado menos o raio que a gente descobriu, que é o raio de 5 ao quadrado. E aí é só desenvolver o cálculo aqui. Então copio o x quadrado, copio o y quadrado. 2 vezes 2 é 4, então fica menos 4 aqui, x, menos com menos mais 2y, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 1 é 1,
A potência cancela com a raiz, 5 vezes 5 é 25, raiz quadrada de 25 é 5, então vai dar 5. Soma os números agora, são os termos semelhantes que sobraram. X quadrado mais y quadrado, que não dá pra fazer nada, menos 4x, mais 2y, e aí 4 com 5 dá 0, então você não põe nada para a questão do número, igual a 0. Então essa é a equação geral da circunferência que a gente consegue determinar por esses pontos sendo o diâmetro. Então é isso, aí a gente tem como solução. Aqui são os exercícios que vocês vão desenvolver, tá? Está no arquivo de vocês. Aí você pode paralisar se for assistir o vídeo, ou se não, você vê pelo arquivo do Classroom. Tá? Então esses exercícios referem à parte de equação da circunferência. E aí a gente encerra agora com essa sequência aqui. Então fica até a próxima. Um abraço.